Fala aí, Humberto, beleza? Hoje eu vou teorizar sobre uma pergunta bem interessante. Se você for fã de One Piece, eu acho que vai te deixar pelo menos um pouco curioso. É o seguinte, o que aconteceria se o Luffy se tornasse um fuzileiro naval? Ou seja, fizesse parte da marinha e One Piece. Todo mundo sabe que o Luffy é um pirata. É dono do Part Bay, Lime Torrents e tal. Mas e se ele, por algum caralho de motivo, decidisse mudar de lado e se juntar à organização que é responsável por capturar e prender piratas em todo o mundo? Vamos dar uma explorada nas possibilidades. O que aconteceria? Bem, há várias possibilidades a serem consideradas. Por exemplo, Luffy teria que abdicar de seu título de pirata e renunciar a seus objetivos, como ser o rei dos piratas. Além disso, ele teria que se adaptar a uma nova estrutura de poder e a um conjunto diferente de regras e leis da marinha. Por outro lado, essa mudança também poderia permitir que Luffy se aproximasse de outros personagens da história que são membros da marinha, como Garp, seu avô e Smoker. Além disso, a reputação de Luffy como herói dos mares poderia lhe dar uma perspectiva única dentro da organização militar e permitir que ele fizesse mudanças positivas dentro da marinha. Ele também poderia subir de um simples marinheiro para o cargo mais poderoso da marinha como almirante de frota. Mas aí vem a pergunta, por que Luffy se juntaria à marinha? Bom, existem vários motivos possíveis. Uma das principais razões é que Luffy é atualmente um dos personagens mais poderosos e influentes do mundo dos piratas. Se ele decidisse se juntar à marinha, seria um grande golpe para seus antigos companheiros e para as outras tripulações piratas, que perderiam um de seus maiores rivais. Além disso, Luffy deixaria para trás seu objetivo de se tornar rei dos piratas, o que afetaria diretamente seus planos e os de sua tripulação. Por outro lado, a entrada de Luffy na marinha poderia mudar a dinâmica dessa organização militar. Luffy é um personagem com uma visão única sobre a vida dos piratas e poderia trazer novas ideias e abordagens para a marinha, a tornando mais justa e menos corrupta. Além disso, Luffy é conhecido por sua lealdade e senso de justiça, o que poderia ajudá-lo a se destacar dentro da organização e a alcançar uma posição de liderança. A entrada de Luffy na marinha teria consequências profundas e duradouras, tanto positivas quanto negativas. Como seria a adaptação de Luffy? É importante explorar como essa mudança ocorreria e quais seriam as implicações práticas para o personagem dentro da marinha. Para começar, seria necessário entender como Luffy seria recebido na marinha. Dado seu histórico como pirata e suas ações contra a organização, é provável que ele fosse inicialmente visto com desconfiança e hostilidade por outros membros da marinha. No entanto, com o tempo, Luffy poderia provar sua lealdade e capacidade, mostrando seu compromisso com a justiça e ajudando a marinha em missões importantes. Uma das maiores mudanças para Luffy seria sua relação com sua tripulação, que teria que lidar com sua partida e sua nova lealdade à marinha. Além disso, ele teria que lidar com a disciplina e hierarquia militar da marinha, que são muito diferentes do estilo de vida livre e descontraído dos piratas. Outra questão importante seria como Luffy se encaixaria na estrutura da marinha. Se ele alcançasse um alto cargo, isso poderia significar uma mudança significativa na dinâmica interna da marinha, bem como sua capacidade de influenciar o curso dos eventos do mundo em One Piece. Além dos pontos já mencionados, ao discutir o que aconteceria se Luffy se tornasse um fuzileiro naval, também poderíamos explorar as implicações disso no mundo de One Piece. Se Luffy se tornasse um fuzileiro naval, o sistema de justiça em One Piece provavelmente funcionaria de maneira diferente. Como sabemos, os fuzileiros navais têm a responsabilidade de manter a lei e a ordem em todo o mundo de One Piece, combatendo piratas e outras ameaças à paz. Se Luffy se juntasse a eles, ele teria que seguir as regras e agir de acordo com os interesses da organização. Isso pode significar que Luffy teria que mudar sua abordagem em relação à justiça, abandonando a ideia de fazer as coisas do seu próprio jeito e adotando uma postura mais formal e disciplinada. Ele teria que seguir as ordens de seus superiores e trabalhar em equipe com outros fuzileiros navais, o que poderia ser um desafio para a sua personalidade individualista. Além disso, a decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval poderia afetar sua reputação entre os outros piratas. Alguns poderiam ver isso como uma traição à sua causa de se tornar o rei dos piratas, enquanto outros poderiam respeitá-lo por tentar lutar contra a pirataria de uma forma diferente. Como os outros piratas reagiriam? Se Luffy decidisse se tornar um fuzileiro naval em One Piece, é provável que os outros piratas reagissem de maneiras diferentes. Alguns poderiam ver isso como uma traição à causa dos piratas, já que Luffy teria que lutar contra seus amigos companheiros e capturá-los como criminosos. Outros poderiam respeitá-lo por tentar mudar a pirataria de dentro do sistema e trabalhar para acabar com a ameaça dos piratas violentos. Ele é um dos piratas mais poderosos e respeitados, então sua decisão poderia inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Isso poderia levar a mudança na dinâmica entre piratas e fuzileiros
fuzileiros navais, com mais piratas optando por se tornar as forças da lei. Por outro lado, a decisão de Luffy de se juntar aos fuzileiros navais poderia colocá-lo em conflito com antigos aliados e amigos piratas, que agora teriam que vê-lo como inimigo. Isso poderia levar a situações de tensão e conflito entre os personagens, adicionando uma nova dimensão de drama e intriga ao enredo de One Piece. Se Luffy decidisse ingressar na marinha, é provável que Shanks ficasse desapontado com a escolha do seu amigo. Shanks sempre encorajou Luffy a seguir seu próprio caminho e a lutar por seus sonhos, mas se tornar um marinheiro significaria abandonar seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Por outro lado, Shanks também é um homem que valoriza a honra e a justiça, e pode entender por que Luffy decidiu se juntar à marinha. Ele pode não concordar com a escolha de Luffy, mas ainda o apoiaria como amigo e tentaria ajudá-lo de alguma forma, caso precisasse. Em resumo, a decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval teria um impacto significativo em sua reputação, nas relações entre piratas e fuzileiros navais e na dinâmica geral do mundo de One Piece. E como isso afetaria o Grand? E como isso afetaria sua relação com os Mugiwaras? A decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval certamente teria um grande impacto em seus amigos do Chapéu de Palha. Alguns de seus amigos poderiam ficar chateados ou confusos com a decisão de Luffy, enquanto outros poderiam apoiá-lo. Por exemplo, Zoro, que é um espadachim de espírito livre, poderia ter dificuldade em entender por que Luffy iria se juntar aos fuzileiros navais, que são uma organização do governo mundial. Nami, por outro lado, poderia se preocupar com a segurança de Luffy e com o que poderia acontecer com ele como fuzileiro naval. No entanto, Sanji poderia apoiar a decisão de Luffy, já que ele tem um senso de justiça forte e acredita na importância de lutar pelo que é certo. O Zop também poderia apoiar Luffy, já que ele admira a coragem de Luffy e seu desejo de proteger seus amigos e o mundo. A decisão de Luffy de se tornar um fuzileiro naval certamente afetaria os relacionamentos entre ele e seus amigos do Chapéu de Palha, e poderia levar a conflitos ou desentendimentos entre eles. Simulação do que aconteceria. Bom, depois de pensar muito sobre o que fazer, Luffy finalmente decide seguir os passos de seu avô e se tornar um fuzileiro naval. Ele explica sua decisão para seus amigos do Chapéu de Palha, que ficam inicialmente chocados, mas eventualmente entendem sua escolha. Luffy se inscreve na Academia da Marinha e começa sua formação, impressionando seus superiores com sua força física e mental, bem como sua determinação. Ele se destaca em sua classe e recebe várias promoções, subindo rapidamente de patente. Luffy é designado para várias missões importantes, incluindo a captura de alguns dos piratas mais perigosos do mundo. Sua habilidade de combate é notável e ele se torna um dos fuzileiros mais respeitados e temidos. Mas com o tempo, Luffy começa a questionar as políticas da marinha e a forma com que eles lidam com os piratas. Ele se torna cada vez mais preocupado com a justiça e a igualdade social, e começa a lutar pelos direitos dos inocentes que são prejudicados pelas ações da marinha. Sua posição na marinha é colocada em risco várias vezes quando ele se recusa a seguir as ordens injustas e se envolve em conflitos com seus superiores. No entanto, sua coragem e integridade são notáveis, e ele ganha o respeito de muitos outros fuzileiros. No final, Luffy se torna um agente duplo, trabalhando tanto para a marinha quanto para seus amigos piratas. Ele usa sua posição para ajudar a proteger os inocentes e trabalhar para um mundo mais justo e equilibrado. Embora sua escolha tenha sido controversa, Luffy se tornou um herói para muitos, lutando pelo que acredita ser certo, independentemente de sua posição. Então é isso, peço humildemente perdão pela simplicidade. Espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e até mais.